Nós vamos ao expressionismo, que está no livro de vocês ainda, tá bom? Tá aqui, ó, expressionismo, página 108. Vamos lá, expressionismo. Gente, o nome expressionismo vem de expressão, vem de interior, vem daquela coisa mais emotiva, vem do que sai da cabeça da gente junto com o coração, tá? O expressionismo nasceu entre o fim do século XIX e o início do século XX, em oposição ao impressionismo. Sempre que surge um movimento, ele está tentando combater as regras do outro movimento anterior a ele. Sempre, sempre. Os pintores expressionistas buscavam representar a subjetividade, como as paixões e a irracionalidade. Gente, o que é subjetividade? Subjetividade não tem muito gente que falar. Exemplo, eu gosto de uma cor, você gosta de outra. Isso é totalmente subjetivo, porque não depende de nada. Depende de um gosto. Eu gosto deste quadro, mas você gosta desse. A arte, ela é extremamente subjetiva. Eu olho para um quadro que eu interpreto de uma maneira, você interpreta de outra. Isso é subjetividade. E o que é o racional? Racional é quando eu penso. Racional é quando eu faço contas. Racional é quando eu não penso com emoção. Eu penso com a lógica. Isso é o racional. E o irracional é o oposto. Quando eu coloco as minhas emoções em um trabalho. Exemplo. Então, o expressionismo, ele vai falar de emoção, ele vai falar de irracionalidade, ou seja, nada tem lógica, tá bom? Este movimento se desenvolveu na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, período em que os pintores expressionistas usavam a pintura de forma de denúncia social. Então, as pinturas nem são bonitas. Fala assim, nossa, essa pintura expressionista é maravilhosa. Não são. Por quê? Porque eles combatiam a guerra. Esse movimento surgiu depois da Primeira Guerra, na Alemanha. Então, você vai ver muito pessoas com a pele acinzentada, esverdeada, azulada. Então, não é aquela pintura bonita, aquela pintura bacana que você olha e fala, nossa, adorei isso, cara. Características: uso de cores fortes, normalmente da mesma paleta. Mesma paleta significa o quê? Se eu estou trabalhando um verde, vários tons de verdes, quase uma monocromia, né? Inclusive o quadro que eu vou mostrar aqui para vocês, ele é uma monocromia. É um begezinho, cinza, esverdeado, preto. Ali eles já fazem aquele contorno bem forte, preto. Valorização dos sentimentos e as reações humanas diante da realidade. Então, é o oposto do outro. Figuras distorcidas, por isso que elas não são bonitas. Alguns pintores, Edward Munch, que fez aquele quadro O Grito, aquele quadro aqui assim, Vicente Van Gogh, Diego Rivera, lá no México, e Paul Gauguin, que era amigo de Van Gogh, que tem aquela história lendária em que Van Gogh corta a orelha dele, põe no envelope de carta e manda para Gauguin. Aí Gauguin abre aquele envelope de carta, o que tem dentro? Uma orelha. Aí ele fica enlouquecido, fala, esse cara é maluco, eu vou sair de perto dele. Aí porque eles moravam em Paris não, na França. Eles moravam em Arles, que fica ao sul da França. E ficaram amigos. Só que Van Gogh, ele tinha problemas mentais. Além disso, Van Gogh estava afim de uma mulher e ele também. E com isso, ele vai e manda... Eu vou chocar esse cara.
Aí corta a orelha e manda para Gauguin, Paul Gauguin. Quando o Gauguin abre aquela carta e vê aquilo, fala, gente, esse cara não dá para conviver com ele. Aí ele se manda de Arles e vai para as ilhas do Tahiti, onde ele pinta as mulheres de lá. Aí ele fica famoso, porque também ele tinha uma dificuldade, todo artista, né, gente? Então vou mostrar para vocês aqui. Vou ler primeiro aqui esse livro aqui, que tem uma coisa bem interessante. O expressionismo. No norte da Europa, a celebração fauvista de cor mais elevada nas novas profundidades emocionais e psicológicas. A partir de 1905, o expressionismo desenvolveu-se quase simultaneamente em países diversos. O alemão, em especial, caracterizado por cores intensas e simbólicas e imagens exageradas, tendia a abordar os aspectos mais sombrios e sinistros da alma humana. Então, as pessoas eram deprimidas, tinham mania de morte. Por exemplo, Edward Munch também foi um maluco, né, gente? Ele pintou... Eu fui numa exposição dele em São Paulo, que tinha o quadro da mãe dele morta. Olha que doideira, pintar uma pessoa morta. Então, era um cara extremamente angustiado, sofria muito, né? E o quadro mais famoso dele se chama O Grito. Olha aqui, esse é o expressionismo. Olha aqui, é bonito isso aqui? Não é. Não é. Ó. Pessoas distorcidas. Esse livro meu que tá começando a estragar, tem que encapar ele. Aí tem a foto de Hitler ali. A ponte para o futuro. Olha isso aqui. Isso é bonito. Essa luz aqui é bacana, ó. Olha isso. Parece que ela tá sem braço, tá? Então, gente, foi um período assim... Eles consideram Van Gogh também um expressionista. Por quê? Um expressionista. Olha aqui, ele de orelha cortada, fachada. Porque era uma pessoa extremamente também angustiada, com uma tristeza profunda no coração, muito solitário, vivia sozinho. As cores intensas, uma das características, cores intensas também. Pessoas distorcidas. Esse quadro dele aqui, gente, foi vendido, foi leiloado e uma empresa japonesa comprou por milhões e milhões de dólares. Sendo que ele vivo vendeu apenas um quadro para o irmão dele chamado Theo. E o irmão dele, Theo, que ajudava ele, que comprava as tintas, as telas, os cavaletes, pagava o aluguel dele, comida. Então, foi uma pessoa muito sofrida. E foi enterrado juntinho. Van Gogh, Vincent Van Gogh e Theo Van Gogh. Os dois estão enterrados juntinhos. Aqui, ó, onde ele vivia. A explosão da cor de Arles. Arles é uma cidade onde ele foi morar e morreu lá. Como que ele morreu? Ele deu um tiro na cabeça e morreu 3 dias depois. Então, era uma pessoa sofrida, solitária, que viveu para a arte. Tem um documentário sobre ele que passa as cidades onde ele viveu, onde ele passou algum tempo, bem bacana. Mostra assim a rua que ele pintou, bem interessante. Agora, tem uns quadros dele que são tão lindos. E quem que ele pintava? Ele pintava aqui, ó, o comerciante de tintas, do cara que ele comprava tinta, o cara que entregava a carta pro irmão, o médico que atendia ele, Dr. Gatier.
Esse aqui, ó, era o que vendia tintas para ele. E ele adorava as pinturas japonesas. Ó. E Van Gogh tinha uma maneira ímpar de pintar, porque ele pintava em tracinhos. Ele pegava o pincel assim, ó, ia fazendo assim, ó. Tô com saudade de pintar. Então, Van Gogh também era um expressionista. Tem um quadro dele, não tem nesse meu livro aqui, que ele pinta o hospital onde ele era atendido. Hospital não, o sanatório, né? Onde ele era atendido. Ah, é lindo, gente, é de chorar. E um quadro dele que eu sou apaixonada é este aqui. Um dos. Uma aluninha minha pintou ele. Muito legal. E tem um outro dele que é Céu Estrelado. Noite Estrelada. Essa é minha paixão. Deixa eu ver se tem ele aqui. Acho que não tem. Isso aqui é muito famoso. É muito usado em decoração de sala. As cerejeiras japonesas. Olha como era tudo meio misturado. Olha aqui. O fundo. Quando a gente olha aqui, talvez não dê para ver tão bem. Olha quanta tinta tinha, gente. Ó, em alto relevo. Olha as cores, tanto que são fortes. Então, esse expressionismo, olha aqui, esse aqui é o retrato do Dr. Gattier. Era o médico que atendia ele. Olha aí. Braço escorado na mesa, né? Retrato do Dr. Gattier. Olha isso aqui. Olha como as cores são fortes. Por isso é chamado de expressionismo. Uma plantação onde os pássaros voam, uma estrada, o céu bem azul escuro, muita tinta, talvez uma plantação de trigo. Deixa eu ver o nome aqui. Experimento uma terrível clareza no momento em que a natureza é tão linda. Perco a consciência de mim mesmo e os quadros vêm como um sonho. Como em sonho. Bonito, né? Campo de trigo com curvos. Alvers, junho de 1890. Olhos sobre tela. Amsterdã. Museu Rijksmuseum Vicente Van Gogh. É o Museu Vicente Van Gogh. E tem um museu em Paris que se chama Museu d'Orsay. Lá estão os quadros dos impressionistas. Deixa eu ver o que mais que tem. E ele era um cara que fazia o autorretrato dele inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Só que eu já tenho dois. Ele é um cara ruivo. Deixa eu ver o que mais. Aqui tem outro. Outro autorretrato. Então, ele pintava ele de diversas maneiras. Deixa eu ver se tem mais algum aqui dentro. Vamos ver quem é esse aqui. Acho que é o carteiro. O cara que entregava as cartas para ele. O irmão dele. Ai, meu dente. Ó. O carteiro usava até o bonezinho, ó. Posts.
Olha isso aqui. Olha que cores fortes. Tá vendo? A iluminação é como se ele fosse retratando a luz, até onde essa luz estava indo. Este é Van Gogh, um expressionista. Já já eu volto.